Ei, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre o que é persona. Então, você que trabalha com internet, com o Instagram ou com as mídias sociais, de forma geral, com vendas, você precisa saber o que é persona. Então, definir a persona é definir quem vai ser o seu cliente, o seu futuro cliente. Então, veja só, qual a importância de se definir bem uma persona? Porque às vezes você fala assim, você vai vender para quem? Eu quero vender para todo mundo. O seu produto é tão genérico que você tem condições de vender para todo mundo? Então você precisa fazer essa reflexão. Caso você não venda produto físico, o serviço que você oferece, ele de fato, ele serve para todo mundo? Então você precisa pensar nisso. Porque se você não define uma persona, você não sabe como você vai gerenciar o seu anúncio, que tipo de conteúdo você vai fazer. E quando nós entramos no meio digital, quanto mais preciso for o tipo do anúncio, mais você vai impactar a pessoa. Quantas vezes você já não está passeando aí pelas redes sociais e de repente você vê um anúncio e fala, nossa, mas eu pensei nisso essa semana, ou estava falando sobre isso. Algumas pessoas até falam assim, não, os microfones estão ligados e tudo, mas existe uma ciência por trás disso. A persona, ela é uma persona bem definida, a chance de você converter com o seu anúncio, com a sua comunicação, você falar para a pessoa certa, né? Então, você não consegue colocar uma professora que dá aula para crianças do ensino fundamental para tratar a mesma linguagem para os alunos de uma faculdade. Por quê? Porque são personas diferentes, entendeu? São pessoas que têm anseios diferentes. Então, vamos lá. O que você precisa pensar e colocar em prática? Aquilo que você vende, aquilo que você oferece, quais são as vantagens? Partindo dessas vantagens, qual público você quer atingir? Então você precisa ser muito eficaz nisso. Geograficamente, você tem limitações? Ah, não, eu quero atingir o público X. Eu trabalho com entregas, eu trabalho com delivery, ou até mesmo uma coisa que seja muito local, eu quero atender X região. Então você começa a definir isso. Eu quero atender 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bairros. Você já começou a definir a sua persona. O seu produto, ele é para pessoas do sexo masculino? Para pessoas do sexo feminino? Qual a faixa etária de idade? Porque você vai filtrando, porque a internet você tem um alcance muito amplo. Então, os números nem sempre são sinônimos de conversão. Então, meu vídeo teve 100 mil visualizações. Sim, você vendeu quanto? O que é importante para quem trabalha com vendas é a conversão. Então, quanto mais agudo você for e fizer essa conversão, melhor do que você ficar sendo muito abrangente, sendo muito genérico e não ser muito eficaz. Então, você precisa delinear isso. Então, o dever de casa é você pegar e listar mesmo quem são os meus possíveis clientes. Homens de X a X idade, que moram em tal e tal e tal lugar. Você vai definindo essa persona, por quê? Quando você tem essa persona bem definida, e aí nós temos estudos de caso na internet de personas que demoram tempos e tempos para ser criadas. Por quê? Porque é via de teste, erro e acerto. Às vezes você acha que o seu produto é para determinada pessoa e você cria aquela persona e você vê que a pessoa que compra são outras pessoas. Então, é uma coisa de erro e acerto. Mas o primeiro passo é você colocar no papel. E porque quando você desenvolve esse modelo de persona, é muito fácil de você ajustar. Então, se você trabalha no ramo alimentício e você vende coisas muito doces, e aí você começa a criar os seus anúncios para pessoas de mais idade. Qual a probabilidade de que essas pessoas tenham uma rejeição ao seu produto por talvez não se tornar saudável? Então você precisa pensar em tudo isso para você saber como você vai comunicar, entendeu?
não é uma questão de exclusão, mas quando você coloca a sua persona no papel, quando você define, fica muito mais fácil de você colocar aquilo em prática e saber se deu resultado ou não. Então você está rodando uma campanha ou você está criando conteúdo e durante uma semana, daquela faixa etária que você colocou, nenhuma pessoa te procurou. Alguma coisa está errado. Então é muito importante que você defina essa persona. E aí eu separei algumas coisas aqui e tem várias coisas que você pode trabalhar para poder definir. Observar os dados demográficos, eu já falei. Idade, localização, verifique o grau de relacionamento dessa pessoa com a empresa. Por quê? Com a sua empresa ou com a sua marca. É o que eu sempre tenho dito. Se você inicia um trabalho com os seus amigos do Instagram, eu tinha um Instagram pessoal e agora eu criei uma loja online e eu vou vender através disso. Então, qual é o grau de relacionamento dessas pessoas com você? Isso tudo influencia. Na hora de você criar essa persona, a pessoa não tem intimidade com a minha marca. Eu vou fazer um anúncio aqui para novas pessoas. Veja só, isso é bem mais complexo. Por quê? Porque são pessoas que não têm contato com a sua marca. Então, não tendo contato com a sua marca, você precisa se mostrar de uma determinada forma. Não, eu vou fazer um anúncio aqui apenas para a minha base de amigos. Então, você pode se comunicar de outra forma. Então, definir esses pormenores da persona vão te ajudar a ter eficácia, tá bom? Procure barreiras. Mas como assim? Nossa, vou procurar barreiras. Imagine quais as dificuldades que esse cliente vai ter e se coloca no lugar dele para criar essa persona. Então, se você, por um acaso, como eu sempre menciono aqui, se você é uma pessoa que está iniciando e você não tem ainda determinadas habilidades com o Instagram, eu não consigo, e existem pessoas desse tipo, existem senhoras, senhores, jovens, que às vezes não conseguem lidar com o direct. E aí a pessoa vai e pergunta na sua publicação, quanto custa tal coisa? E você está lá respondendo para a pessoa no direct e ela não está vendo. E ela vai lá e pergunta. Recentemente eu tive uma experiência dessa, na loja que eu faço o gerenciamento. É uma senhora, ela veio na publicação e fez uma pergunta. E eu respondi, disse assim, senhora, essa resposta ela já está no seu inbox, eu mandei para a senhora, é uma coisa um pouco grande, a senhora pode ir lá para ver. E ela, inúmeras vezes, olha, eu quero saber tal coisa, eu quero saber tal coisa. Ou seja, existem pessoas que têm dificuldades, então o que eu preciso fazer? Eu preciso, quando essa pessoa, nesse caso em especial, quando essa pessoa chega para me perguntar alguma coisa, eu de pronto mando o número de WhatsApp da loja. Então, porque quando você imagina barreiras, você cria do lado de cá formas para poder pular essas barreiras, entendeu? Então, assim, você precisa colocar barreiras para você pensar em como sanar. Porque lá no campo de batalha, às vezes você não vai ter tempo para isso, para imaginar, o que eu vou fazer. Não, você já tem um plano de ação. Se a pessoa me pedir isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Isso tudo você parte de qual princípio? De ter uma persona definida. Se lá na sua persona você trabalha com crochê, com coisas de crochê, e você sabe que você vai ter um alto índice de pessoas com mais de 60 anos que se interessam em crochê, você precisa estar preparado para ver como essas pessoas têm determinadas dificuldades para que você possa sanar. Então, nesse pequeno momento que nós passamos aqui, a ideia foi trazer para vocês como montar uma persona. Então, imagine quem é o seu cliente, quais são as dificuldades, quais são os seus anseios, quais são os atributos, às vezes, de idade, físico, tá bom? E pense em barreiras também, porque quando você se coloca